Algum acordo, alguma conversação com o Mila no início desse ano? Sim, eu tinha uma proposta antes de estourar isso tudo aí. Hoje, já são 2 anos fora dos gramados. Nunca um ídolo do esporte mais popular do Brasil foi acusado de crimes tão bárbaros: homicídio, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Será mesmo o fim de uma carreira promissora? Este empresário do futebol trabalhou com Bruno durante 10 anos e rompeu com o goleiro por motivos contratuais, 6 meses antes do sumiço de Elisa Samúdio. Ele nasceu goleiro de futebol. Quando você olha o biotipo dele, a envergadura dele, ele bebê já era jogador de futebol. Ele teria tido grandes oportunidades em seleção brasileira e tinha céu de brigadeiro pela frente esportivamente na carreira dele. E se Bruno estivesse hoje fora da cadeia, teria condições emocionais de voltar ao gramado e físicas? Quanto tempo levaria uma preparação? Seria ele bem recebido pelos colegas de clube e pela torcida? O que pensam hoje rubro-negros anônimos sobre uma eventual volta de Bruno ao Flamengo? Quem sou eu para julgar, né? Então, eu gostaria de vê-lo vestindo a camisa do Flamengo. Para mim, ele foi um grande goleiro, né? Enquanto ele esteve no Flamengo, mas ele cometeu um erro que eu acho que ele tem que pagar pelo erro. Se realmente ele estiver devendo, ele tem que pagar pelo erro. O que diria um consultor de carreiras especialista em atletas? Se ele de fato for condenado, ou seja, para um atleta profissional, ele praticamente está fora do universo dele essa possibilidade. Ele vai ter que talvez trabalhar em outras áreas, né, do esporte, não como talvez atleta. Não é o que pensam muitos dos que conheceram Bruno de perto. É um jogador que tem facilidade em adquirir a forma rápida, até porque não tem tendência a guardar, se manteve fino, dá para observar. Então eu acho que em 2 meses ele volta a ser o Bruno que era antigamente. Como jogador de futebol, ele tem uma personalidade muito forte. Ele nunca se abateu em momentos de grande pressão. O contrato de Bruno com o Flamengo ainda não acabou. Só vence no dia 31 de dezembro. Mas foi suspenso logo depois da prisão. Ou seja, o atleta não recebe salário. Desde que foi preso, Bruno deixou de receber 4 milhões de reais, fora o que poderia faturar com contratos comerciais. Cabe à justiça julgar o atleta, né, e não a entidade, né, julgar o atleta sobre a conveniência da manutenção ou não dele nos quadros do clube. Maldonado é um dos poucos do atual time do Flamengo que jogaram ao lado de Bruno em 2009. O chileno quer o goleiro de volta. Se der tudo certo, quem sabe um dia a gente possa voltar, abraçar ele e a gente, de repente, comemorar junto se ele for absolvido. Se depender do médico do clube e da seleção brasileira, a absolvição abre caminho para o retorno de Bruno. A gente torce para que o ser humano encontre o seu melhor caminho. Se esse for o melhor caminho para ele, que seja. E o maior ídolo da história do clube? Será que ele condenaria a volta de Bruno? Zico não foge da dividida. Todos nós temos direito a uma nova chance, ainda mais uma pessoa sendo absolvida. A absolvição já diz tudo, né? Te dá o direito de você, ao ganhar a liberdade, você ter o direito de ir para qualquer outra profissão. E já que ele era do futebol, mostrando capacidade de novamente estar dentro do campo e ter rendimento, eu não vejo nenhum problema em contratá-lo. Daqui a 3, 4 meses ninguém lembra mais do acontecido e vão estar gritando de novo: Bruno é o melhor do Brasil. Basta ele defender um pênalti e fazer uma defesa difícil. Mas parte da torcida contesta os grandes craques da nação rubro-negra. A oportunidade que ele teve, ele desperdiçou. Então, para mim, ele não merece. É lógico que tem que ter muito equilíbrio, muita personalidade, por questões de mídia, questões de torcidas adversárias, né, o que ele possa encontrar novamente dentro do campo. Agora, tudo vai depender do julgamento, né? Herói, bandido ou ambos? Afinal, quem é Bruno Fernandes?
Bom, e quem está agora ao vivo, junto com o nosso repórter, o Hélio Almeida, lá em Minas, é o comentarista Percival de Souza. Também junto com ele, o doutor Luiz Adolfo da Silva, que é o novo advogado de Bruno. Hélio, conversa com ele aí, vamos saber quais são as novas, porque o julgamento do Bruno ficou para março, né? Mas tem tudo a ver a história do Macarrão e da Fernanda. Tudo a ver, inclusive porque o promotor fez, durante a sua apresentação, várias acusações, colocando o Bruno também como o mandante do assassinato. Doutor, de tudo que o senhor já ouviu aí, o que o senhor está achando? Qual é a sua defesa agora? Não, na realidade, parece até que o julgamento é do Bruno, né? Ele está esquecendo todo mundo, mas a cada momento eu tenho observado, ele começa a se preocupar tanto com o Bruno, que parece que é a pessoa central desses fatos, que ele começa a esquecer fatos periféricos e importantes dessa acusação. Então eu acho que ele está trabalhando a acusação do Bruno desde hoje. A estratégia que ele tem, o respeito a um profissional que tem uma experiência importante isso aí, apesar de eu achar criticável, eu critico isso porque parece que ninguém está buscando justiça, está procurando um jeito de condenar a qualquer preço. Parece que a disputa aqui ficou até pessoal. Doutor Lúcio, eu queria esclarecer com o senhor dois boatos. Primeiro, aquele de ontem que o Bruno teria se suicidado ou tentado se matar no interior da penitenciária Nelson Grito. O segundo apareceu na internet agora. Uma mulher que se diz ex-mulher do Bruno teria confirmado as declarações do Macarrão incriminando o Bruno. O senhor pode esclarecer sobre isso? Bom, o primeiro fato de ontem eu traduzo aquilo como uma maldade, né? Eu fiquei apavorado na hora que o boato chegou, a gente não sabe o que pensar, mas realmente era só um boato. Imediatamente nós levantamos a questão, tomamos alguns cuidados desnecessários, mas a preocupação de manter a segurança do Bruno. Era realmente um boato, graças a Deus, mas lamentável que tenha pessoas que têm essa mentalidade. Com relação a essa conversa de que há uma mensagem na internet que ontem uma outra pessoa estaria comprometendo o Bruno, confirmando declarações do Macarrão, ela para mim chega a ser absurda, mas de novo a maldade dos boatos, a leviandade de quem não tem o que fazer. Por que não se apresentou como testemunha no processo? Né? E outra coisa, se eu mandar alguma notícia para a internet falando que o Macarrão é mentiroso, alguém vai dar crédito a isso? Doutor, o José Arteiro, que é advogado da família Samúdio, disse há pouco, quando terminou a primeira etapa aqui do julgamento, que se o Bruno saísse desse julgamento, né, inocentado, ele teria medo de que o Bruno também matasse o filho dele com Samúdio, com a Elisa Samúdio, o Bruninho de 2 anos e 8 meses. Ele tem fundamento no que ele está falando. Como que o senhor vai orientar a sua defesa a partir de agora, diante de tudo isso que está sendo falado? É até dessa possibilidade, dessa informação que chegou, que ele teria tentado um suicídio na cadeia, que o senhor já disse que seria só um boato, mas de que forma que o senhor vai tentar defendê-lo agora diante de tudo isso? Não, a primeira coisa, eu trabalho isso com naturalidade. Eu acho que agora, finalmente, e esquecendo a minha pessoa como advogado, que há um enfrentamento de defesa. Então eu acho que a nossa presença, um grupo reduzido e empenhado e unido na defesa, tem preocupado a acusação que está buscando outros subterfúgios. E esse ambiente que se cria de boatos é natural, está preparado para isso. Agora, com relação a fazer acusações, o Zé Arteiro, eu adoro ele, é um advogado tremendo, viperino, ágil, rápido, experimentado, mas ele está fazendo o trabalho dele de levantar dúvidas e questões, mas que para mim são absolutamente inexistentes. Brito, você tem alguma pergunta aqui para o doutor Luiz Adolfo? Ele falou agora há pouquinho. Lúcio Adolfo. Sim, o doutor Luiz Adolfo da Silva, que é advogado do Bruno, estava dizendo para você mesmo agora que em função desse boato que surgiu ontem, que depois obviamente não foi confirmado, de que o nosso Bruno, aí o goleiro, teria se matado, mas depois se descobriu que isso não tinha procedência nenhuma, mas ele disse agora para você aí, na entrevista, que em função disso ele tomou algumas providências que ele achava até desnecessárias. Que providências foram essas? Ele ficou preocupado com uma possível reação do Bruno nesse sentido? Ele está muito deprimido, Bruno? Que providências que ele acha que foram desnecessárias que ele teve que tomar?
Doutor, o Brito está perguntando que, depois de tudo que já foi dito aqui, o senhor teria tomado providências até desnecessárias para garantir a segurança do Bruno. Que providências são essas? Não, porque ontem tomou-se conhecimento, e era verdade, que após os boatos, a diretoria do presídio, onde o Bruno está recolhido, fez uma fiscalização de tirar alguns objetos que pudessem ser letais numa tentativa de autoextermínio. Realmente isso aconteceu. Mas como praxe, como algo, um cuidado desnecessário, porque essa realidade nem existiu. Então... Agora, nesse contexto, doutor, o senhor conversando com o Bruno agora, nesse momento, hoje, ele se sente traído por Macarrão pelo depoimento dele ao ser interrogado? Não, traído não, mas ele ficou decepcionado. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Essa pergunta me foi feita ontem várias vezes, Brito, né? Que fez a pergunta. Brito. Isso. Pessoal, é o seguinte, ele disse para mim que se sente absolutamente confiante e seguro com a defesa que tem. E quando eu disse para ele, vamos pegar com Deus, filho, reza, ele falou assim, eu tenho fé, doutor. Eu acredito nos milagres porque eu sou um milagre. Então, o nosso trabalho é de fazer o melhor. Vou repetir uma coisa para todo mundo ouvir. Eu não vendo resultado, eu presto serviço. O meu trabalho pode ser fiscalizado pela imprensa, por outros advogados, pelo meu cliente, pelos familiares. Eu prometo o meu maior empenho. Eu submeto a qualquer crítica à qualidade do meu trabalho. Acha que o interrogatório do Macarrão prejudica, incomoda, perturba a situação do Bruno com o julgamento de março? Sim, isso é lógico. É a primeira vez que essa pergunta me foi feita de uma forma correta, viu, pessoal? Porque perturba, sim. Tudo que sai de um trilho inicial, de uma colocação inicial e que modifica abruptamente, perturba. Agora, se é prejudicial, se é bom, se é ruim, é outro tipo de análise. Veja bem, eu já disse, se o Bruno for absolvido, se o Macarrão for absolvido, vai se mostrar que a acusação estava errada. Se ele for condenado, vai mostrar que ninguém acreditou na versão dele. Se diminuir a pena e reduzir a parte da acusação, vai mostrar que nem tudo da acusação estava certo. Que pode existir mais coisas erradas. Doutor Adolfo. Eu estou tomando, e dentro de pouco tempo vocês vão tomar conhecimento, que eu estou tomando algumas medidas que podem alterar o curso desse fato todo. Mas eu não vou antecipar nada enquanto algo não for algo concreto. Isso giraria em torno de um acordo entre as partes? Absolutamente, eu não negocio. Não digo do senhor, eu digo nesse contexto. Absolutamente não. No meu trabalho, a primeira garantia que qualquer tipo de acordo negociata é a minha saída da defesa. Eu não negocio, não transijo. Eu vim para fazer justiça, trabalhar com o direito. Eu não faço da justiça o balcão de negócios. Brito Júnior, doutor Lúcio já está na sua escuta. Uma pergunta para ele, para arrematar, porque nosso tempo também já está indo embora aqui, né? Que é o seguinte, o senhor trabalha pela absolvição do Bruno ou por uma atenuação de uma pena no caso de uma condenação? Não estou ouvindo nada. Eu vou repetir aqui para ele, Brito, que ele está com um ponto aqui, está dando um probleminha. O senhor, doutor, o senhor acredita numa absolvição do Bruno ou o senhor acredita numa redução de pena? A pergunta do Brito Júnior. Acredito na absolvição do Bruno. Acredito na absolvição do Bruno e faço o trabalho que eu vou desenvolver baseado na prova. Eu vou trabalhar a prova do processo. E o processo não tem prova de que Elisa está morta. Tá ok, então. Obrigado por suas informações. Perfeito. Muito obrigado. Ele vai voltar lá para dentro do plenário agora, viu, Brito? Valeu, continua o seu trabalho aí, Hélio. Muito obrigado por trazer essas informações. Ao Percival, trazendo a sua experiência, toda a riqueza, toda a sabedoria dele, analisando pra gente aqui no programa da tarde. Muito obrigado mesmo. E nós temos aqui no estúdio o doutor Mário Oliveira Filho, que já fez a sua análise, a sua argumentação, dizendo por que ele acha que o Bruno será absolvido. É claro que o julgamento do Bruno só vai acontecer em março, né? Por enquanto, é Macarrão que está sendo julgado. Mas o doutor Roberto Delmanto Júnior, também um homem experiente, acha que o Bruno deverá ser condenado. E agora o senhor acabou de ouvir o advogado de defesa do Bruno dizendo que ele vai lutar pela absolvição do Bruno. Quantos anos, já que o senhor acha que o Bruno deverá ser condenado, ele deve pegar? Olha, seguramente mais de 30 anos, se for condenado por tudo. Agora eu levanto 5 complicações na defesa do Bruno. Até o Mário estava dizendo aqui, eu levanto 5 desafios. Primeiro, o das ameaças anteriores. Quer dizer, ela sendo ameaçada pelo Bruno, não pelo Macarrão. Inclusive foram gravadas em vídeo, ou seja, ela vinha sendo ameaçada pelo Bruno. Segundo, os depoimentos dos primos do Bruno, o Jorge Rosa e o outro também Rosa, que incriminam o Bruno com detalhes. Um deles foi morto depois quando estava em liberdade. O depoimento desse jovem, Jorge Rosa, foi muito sintomático. Outra coisa, se Macarrão tivesse feito sozinho, digamos, por uma paixão, e matasse
exacerbando um mandato, digamos assim, ele não teria feito sozinho. O problema da cena do Bruno é que são muitas pessoas. Tem as duas ex-companheiras, tem o Macarrão, tem os primos, tem o Bola, tem um outro policial que escapou dessa investigação, não sei como, foi uma falha tremenda dessa investigação. Tem a casa dele, tem o carro dele, quer dizer, tudo em volta do Bruno. E a indução é que seria impossível ele não saber das coisas, aliás, como acontece no Supremo Tribunal Federal hoje. Até esse paralelo foi interessante do julgamento do Mensalão. E a outra questão, o filho. Com quem ficaria o filho? Quer dizer, se Macarrão fez isso sozinho, como se poderia sustentar a relação dele de amizade de Macarrão com o Bruno, sendo com o filho órfão? Como você matou a mãe do meu filho e a minha ex vai cuidar do Bruninho? Quer dizer, isso é insustentável. Doutor, e por último, só para encerrar, Brito, que o Macarrão, ele não assume. Ao não assumir, e ele confirmou a morte de Elisa, ou seja, não se discute mais se Elisa está viva ou não. Porque naquele momento, se um advogado falasse, Elisa está entrando, era capaz dos jurados olharem. Esse é o sexto ponto, que, com devido respeito ao nosso colega, mas falar que a Elisa está viva, está condenando o Bruno. Olha, nós vamos continuar nesse assunto nos próximos dias, evidentemente, porque ainda vai até março essa questão. O Bruno só vai ser julgado no dia 4 de março. Mas a gente vai conversando, vai vendo a argumentação de cada um. Isso é bom para o direito, é bom para as pessoas, para o nosso povo, porque a lei é o reflexo do que é o povo de um país. Então, nós temos que realmente exercitar isso aí, conversar, ver qual é a opinião dos especialistas, né? E eu quero agradecer muito ao doutor Mário Oliveira Filho e também ao doutor Roberto Delmanto Júnior. E para arrematar aqui a nossa conversa, eu gostaria que os senhores, ao invés de divergir e debater, apenas contribuíssem rapidamente, 30 segundos para cada um, explicando para o nosso público o que vai acontecer após o julgamento de hoje até o dia 4. Quem vai ficar preso, quem vai ser liberado, se alguém vai ser liberado, doutor? Os presos condenados a pena superior a 8 anos de reclusão ou a partir de 8 anos devem cumprir inicialmente em regime fechado e aí ingressar num processo que chama-se execução de pena e ao longo deste cumprimento obter os benefícios da lei até cumprir o restante em liberdade. E a defesa de Bruno se preparar. E eu gostaria só de